Fala, minha rapaziada, que é o Adri, gravando mais um vídeo aqui às 7 da manhã. Não repare muito na minha voz rouca, entendeu? Vamos ao que interessa. Você aí já chegou em casa depois de um dia de trabalho cansado, que mal conseguia pensar direito, que você simplesmente pegou o celular ali no piloto automático, ficou horas rolando o feed sem absorver nada, comeu qualquer porcaria e foi dormir sem nem conseguir lembrar o que aconteceu durante o seu dia? Se sim, eu preciso que você preste atenção no que eu vou falar agora, porque esse estado que eu descrevi, esse vazio, esse cansaço de alma, essa incapacidade de pensar depois do trabalho, isso não é uma fraqueza sua. Isso tem um nome, isso tem uma causa. E enquanto você não entender essa causa, você vai continuar repetindo o mesmo ciclo ano após ano, reclamando do mesmo emprego, do mesmo salário, da mesma vida medíocre de sempre. Vamos começar do começo. O que é o subemprego de verdade? Não é só ganhar pouco. Subemprego é qualquer função onde você recebe até 2.000 e pouco, onde o que você faz pode ser substituído por qualquer outra pessoa numa semana de treinamento. É onde você percebe que a empresa não cresce, ou mesmo se ela estiver crescendo, ela não aumenta a sua qualidade de vida. Você aí que é faxineiro, atendente, ajudante geral, operador de caixa, motoboy, repositor de mercado. E eu não tô falando mal de nenhuma dessas profissões, até porque eu já fiz uma delas. Eu tô descrevendo uma estrutura que foi feita para te manter exatamente onde você está, completamente estagnado, sem perspectiva de crescimento. E eu lembro bem da época que eu era repositor, moleque novo, né, rapaz, sem muita informação. Eu achava que aqueles 1.300 que eu tava ganhando ia melhorar a minha vida, mas eu demorei 3 anos, 3 longos anos, aguentando humilhação de patrão, de cliente, para perceber que aquele salário só servia para minha sobrevivência e nada além disso. Não havia um horizonte, uma possibilidade em que eu pudesse me ver crescendo ali. E quando você fica num ambiente assim, por tempo demais, começa a acontecer um processo que eu só consigo descrever como bestialização. Você vai perdendo aos poucos a capacidade de reflexão, porque o trabalho exaustivo e repetitivo consome tudo, consome sua atenção, consome sua energia criativa, sua vontade de questionar. No final do dia, o seu cérebro não quer pensar, ele quer sobreviver. Aí vem o celular, vem a série boba, vem o álcool no final de semana, vem um jogo de aposta. Tudo isso não como prazer, mas como um anestésico. Você não está se divertindo com isso. Você está se entorpecendo para esquecer dessa sua vida horrível. E o pior, você nem percebe que isso aconteceu, porque o embrutecimento é exatamente isso. Ele apaga a capacidade de perceber que você foi embrutecido. E nesse mesmo mercado que eu trabalhava, os dias e os meses passavam que eu nem percebia. Tudo era tão repetitivo e cansativo que minha vontade era ficar enchendo a cara para continuar suportando tudo aquilo. Agora, sobre as empresas pequenas, onde a maioria das pessoas estão, a grande maioria das pequenas empresas, elas não vão te dar crescimento financeiro real. Por quê? Porque o dono dela, o próprio dono está sobrevivendo. O lucro dela é pequeno, o fluxo de caixa é apertado. E quando chega a hora de aumentar o salário, adivinha quem paga a conta? Você, com a mesma função, o mesmo salário, às vezes nem o mesmo valor real depois da inflação. Crescer dentro de uma empresa assim é como tentar crescer num vaso pequeno. Sabe uma planta não morre de imediato em um vaso pequeno. Ela só nunca chega ao tamanho que poderia ter. Nunca atinge seu verdadeiro potencial, entendeu? E antes de falar da solução, eu preciso derrubar um mito que muita gente ainda carrega. A ideia de que a solução para isso tudo é uma solução coletiva, que é uma solução que um político pode resolver, que é uma revolução que deve acontecer ou uma grande greve. Mas tudo isso não passa de uma ilusão. E eu não tô falando por ignorância, tô falando porque
A história inteira documenta isso. Karl Marx descreveu esse problema muito tempo atrás. A alienação do trabalhador. O homem reduzido a uma peça na engrenagem de produção. Mas a solução que veio depois, baseada em revolução coletiva, produziu o quê? Produziu a União Soviética. Assim como Cuba, como a Venezuela, como esses países produziu mais miséria, mais controle e menos liberdade. A análise que eles fizeram do problema era boa, mas a solução foi um desastre. Ideias milagrosas para melhorar a vida do trabalhador são apresentadas por todo tipo de político, não importa o partido. E até agora sua vida melhorou? Ou você ainda acorda às 5 da manhã para pegar ônibus lotado, para chegar no seu trabalho de merda e tomar aquele café cheio de açúcar? Você acha isso uma maravilha? Chegar cansado em casa, chegar no final de semana e não ter energia para nada. E o tempo que você tem livre, você acaba desperdiçando, jogando ele no Instagram, no TikTok. E quanto mais o tempo passa e você fica nesse mesmo emprego, sabe o que acontece? Nada. Isso mesmo. Não acontece nada de melhor na sua vida. Você não criou uma habilidade nova. Não criou um plano de vida de onde você quer estar daqui a 5 ou 10 anos. A sua vida, cara, basicamente vai ficar cada vez pior. Porque além do trabalho não te fazer evoluir, o seu dinheiro compra cada vez menos coisas por causa da inflação. Epicteto, velho, mesmo sendo escravo, disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem. E a liberdade começa quando você para de desperdiçar energia no que você não pode controlar. Pra mim, nenhuma lei vai te fazer estudar à noite depois de 8 horas de trabalho. Nenhum partido vai acordar às 6 da manhã no seu lugar. Nenhuma revolução vai desenvolver a sua habilidade rara que o mercado vai pagar bem. Isso é com você. Somente com você. E olha, eu sei que parece que eu tô culpando o indivíduo por uma estrutura injusta. Mas tem uma diferença enorme entre culpa e responsabilidade. A culpa te paralisa. A responsabilidade te faz se movimentar. Você não tem culpa de ter nascido numa estrutura assim, mas você tem responsabilidade pelo que faz a partir de agora. E o primeiro passo para isso é você analisar a sua função como se você fosse o dono. Pega a função que você exerce agora e faz uma pergunta simples. Se eu pedir demissão amanhã, em quanto tempo eles conseguem me substituir? Se a resposta for uma semana ou menos, você está numa posição de baixo poder. E o salário reflete isso. Não porque é ruim, mas porque o mercado não paga por esforço. Ele paga por escassez. Quanto mais substituível você é, menos você vale na lógica do sistema. E a nossa segunda coisa: invista em você mesmo como prioridade. Não adianta fazer qualquer curso, não adianta acumular certificado. O negócio é você analisar quais habilidades têm demanda crescente, baixa oferta de profissionais qualificados e que você consiga desenvolver com os recursos que você tem agora. Dependendo de onde você está, pode ser uma certificação técnica, elétrica industrial, automação, pode ser graduação estratégica. Não qualquer faculdade, mas uma área com demanda real. Pode ser um conjunto de habilidades de vendas e negociação que transforma um conhecimento técnico que você já tem em algo que você pode cobrar como autônomo. Para você desenvolver qualquer habilidade vai exigir muito tempo e muito esforço. E para eu desenvolver minha habilidade técnica trabalhando em supermercado, cara, não foi fácil, pois às vezes eu nem sabia qual era o dia da minha folga. Era uma mudança de escala a todo momento, e eu tinha que fazer cada dia de folga valer a pena. E eu vou ser sincero com vocês, eu usei muito a pirataria ao meu favor. Eu baixei cursos, baixei livros, tudo que eu pudesse absorver para eu entender onde eu estava inserido e sair daquele buraco, eu baixava. Fui fazendo as aulas à noite quando chegava e foi assim até eu conseguir clientes e sair daquela droga de mercadinho. E nosso terceiro passo é
que você deve matar o lazer fútil com consciência, não com culpa. E isso aqui é aonde a maioria peca. Inclusive eu já pequei muito. Não é sobre virar um monge e nunca mais descansar. É sobre você entender a diferença entre descanso real e anestesia. O descanso real, ele vai te recarregar. A anestesia te vicia, te deixa mais vazio que antes. Você passando aí 4 horas assistindo a uma série boba numa sexta-feira, isso é uma anestesia. Uma caminhada, uma hora de leitura, uma conversa boa, isso é um descanso produtivo que vai aumentar a sua energia mental. Você deve treinar o músculo da renúncia consciente e dizer não para o prazer imediato. Não porque o prazer é errado, mas porque você sabe o que você quer construir e o que esse prazer vai te custar. Agora quero te falar para você ler bastante, cara. Leia bastante livro, porque a leitura, ela me salvou de muitas ciladas. E o conhecimento muda a trajetória da sua vida. Começa lendo livro de educação financeira para você entender o seu dinheiro, para onde ele está indo e como parar de ser escravo do consumo imediato. Depois vai para Mises, leia as 6 lições, para você entender como o sistema econômico realmente funciona. Eu acredito que você lendo esse livro, você vai jogar fora tudo que te ensinaram no colégio. E para a mentalidade de crescimento, eu recomendo para você Mindset, a nova psicologia do sucesso. Se eu não me engano, é esse o nome. É um clássico que vai sacudir o jeito que você vê suas próprias capacidades. E se você tiver interesse em soberania financeira de verdade, o livro Bitcoin Red Pill do 38 vai abrir um entendimento que poucas pessoas têm no Brasil. Você não precisa ler tudo isso de uma vez. Um livro por mês já te coloca na frente de 90% das pessoas que estão no mesmo lugar que você. Ler livros e ouvir podcasts sobre Bitcoin mudou a minha mentalidade para sempre, cara. Não dá mais para olhar para o sistema da mesma forma. E isso vai acontecer com você se você começar a ler livros como esses. Livros que a maioria das pessoas não tem interesse real. E tem mais uma coisa que eu preciso falar, que a maioria dos criadores de conteúdo de desenvolvimento pessoal não tem coragem de dizer. A maioria das pessoas não vai sair do subemprego. Não porque são burras, não porque merecem ficar no subemprego para sempre, mas porque a tendência natural da economia global é concentrar cada vez mais valor em menos pessoas com habilidades mais raras. Eu não digo isso para desanimar ninguém. Eu digo para deixar claro que isso não é fácil e que quem te disser que é fácil, que é só questão de mentalidade positiva e lei da atração, tá te vendendo uma ilusão. O crescimento real, ele é exponencial, não é linear. Você vai ficar muito tempo em R$ 2.000, 2.500, R$ 3.000 e vai perceber que não está saindo do lugar. Mas cada 1% de avanço real, cada habilidade que você investe, cada conexão feita, uma hora ou outra, você vai olhar para trás e perceber que você está melhorando de vida. A questão é, você tem estrutura interna para aguentar esse período antes da melhora? Somente idiotas reclamam do subemprego porque reclamar sem agir é o único comportamento que garante que você vai ficar exatamente onde está. Não estou falando que o sistema é justo. Ele não é. Mas existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que passam a vida inteira reclamando do que não pode controlar e aquela que aceita a dureza da realidade e trabalha em tudo que está sob seu controle. Qual das duas você acha que vai ter chance de mudar de vida? A sua condição atual, por mais dura que seja, não pode tomar de você a sua capacidade de pensar, aprender e decidir o que fazer com cada hora que sobra. Cada emprego que você teve, mesmo o pior que fosse, mesmo o mais inútil, te ensinou algo sobre o que você não quer, sobre como as pessoas funcionam, sobre o que você aguenta e o que te quebra. Nada é inútil se você olha com os olhos certos. Eu falo isso aqui para vocês, mas é exatamente nesse ponto que eu estou agora. Por mais que eu tenha desenvolvido uma habilidade foda, eu tive que recomeçar do zero em outro estado.
sem família, sem ninguém conhecido. Então, onde você acha que eu fui trabalhar? Novamente, em subemprego. Porém, eu sei que agora isso é uma alavanca para eu construir algo meu, algo próprio. Então, por mais que você esteja aí pensando que o subemprego é o fundo do poço, que você é um fracassado, não desanime. É você por você mesmo. E como já dizia Emicida, você é o único representante do seu sonho na face da terra. Então corra atrás dos seus objetivos. Por hoje é só, rapaziada. Eu quero que você deixe seu like, seu comentário para me ajudar no algoritmo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.